Bora, nação, para mais um vídeo aqui no nosso canal. Vamos agora reagir. Mauro César, pilhado, Vampeta, falando sobre a partida que o Flamengo vai fazer contra o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro que está aí na 7ª colocação do Campeonato Brasileiro. E o Flamengo está em uma situação que vai colocar o time alternativo, vai ter mudanças na escalação aí do Flamengo. Principalmente porque o Flamengo vai enfrentar o Corinthians na próxima quarta-feira no Maracanã, no mesmo Maracanã, que vai ser a grande final da Copa do Brasil. E o Mengão vai ter algumas mudanças aí pelo fato de que o Dorival Júnior vai preservar alguns jogadores, mas o Mauro César deu uma aula na análise que nós vamos aqui reagir juntos. Mas antes, nação, se você acredita que o Mengão vai vencer essa partida contra o Atlético Mineiro no Maracanã, explode o dedo no like, já vai rapidinho nos comentários, deixe o seu palpite para essa partida. Seu palpite é muito importante para você participar junto com a gente aqui no nosso canal. E também quero deixar já os créditos desse vídeo ao canal da Jovem Pan Esportes, link na descrição como crédito. Então bora para mais um vídeo do Mengão no nosso canal. O Mineiro, por sua vez, como diz o Vamp, pensa em chegar ali no G6 para ir para a Libertadores, para entrar direto na fase de grupos. O que esperar desse jogo, Mauro? E outra, o Flamengo reserva tem decepcionado um pouco, né? O Flamengo reserva, na minha opinião, pode jogar bem melhor do que vem jogando nos últimos jogos. O reserva, né? É o time reserva. Agora, o jogo pro Atlético meio que de desespero, né? O Atlético vem de um empate contra o Ceará. Eu não tenho essa certeza, o Vampeta tem, de que vai chegar entre vocês, porque futebol que o Atlético está jogando, ganhou do Fluminense e empatou com o Ceará em casa. O Atlético é um jogo importantíssimo. Tem que vencer, tem que pontuar. O Flamengo é mais um jogo, né? Para tentar continuar ali. O Atlético Paranaense também que não está... O Atlético Paranaense só ganhou do Atlético do Juventude depois que ele eliminou o Palmeiras. Tem um ponto só atrás. O Atlético Mineiro vai estar ali a briga, né? Ele tem que chegar, mas assim, não é consistente, né? Tropeça. Enfim, e o time piorou, inclusive, depois que saiu o Mohamed, voltou o Cuca, ao invés de melhorar, piorou. Então acho que é um jogo importante para o Atlético. O Flamengo vai jogar no modo treino quase, né? Porque mesmo os reservas, claro, alguns estão ali na expectativa de poder jogar a final. O Vidal não vai jogar o João Gomes, então, que está fora da final. Né? O Santos deve jogar, que tem jogando todas, o goleiro. A linha defensiva é a de sempre, né? Deve ser o Mateuzinho ou o Varela. Ele tem a chance de colocar o Varela para ganhar um pouco de ritmo, né? Deveria colocar. Ele pode jogar Libertadores, né? Ele pode jogar a Copa do Brasil. Exato, eu acho que ele deveria jogar com o Varela, Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton Lucas. Aí vai ter João Gomes no meio campo. Aí pode ter Vitor Hugo, Matheus França. O Diego Ribas está suspenso, não vai jogar, né? E na frente deve ser Marinho e Cebolinha, como ele vem fazendo sempre, né? Então, assim, é um time que pode enfrentar o do Atlético, ainda mais esse Atlético tão instável, né, como tem sido. Mas é um jogo para o Flamengo mais ali, para cumprir tabela, tentar ficar ali no bolo, e o Atlético tem que aproveitar que vai jogar contra o time reserva para tentar ganhar esse jogo e recuperar pontos que ele deveria ter conquistado contra o Ceará, que é um time que briga contra o rebaixamento, e o Galo não conseguiu vencer. Porque se o Atlético não for para a Libertadores no ano que vem, vai ser bem complicado, né? Se bem que pelo menos a vaga na primeira fase pelo menos pega. Mas aí jogar aquelas duas primeiras fases, o Fluminense ficou pelo caminho, né? E que Atlético vai ser no ano que vem, né? Com que jogadores, com que técnico, né? Vai ser o Cuca, a gente nunca sabe, né? Vai ser outro, como é que vai ser? Já teve essa semana a história aí do Nacho, que não pagaram ainda o Nacho, né? Tá na FIFA, um rolo danado. Não dá para entender muito o que vai acontecer com o Atlético Mineiro, não. Mas é um jogo muito esvaziado. Justamente porque o Flamengo está preocupado com o Corinthians na quarta-feira, e o torcedor, evidentemente, também, né? Está preocupado com o jogo de quarta-feira. Mauro, você até respondeu, né? Mas é o time reserva. Mas você não acha que o time reserva do Flamengo, por ser esse time galáctico que a gente fala, pô, a gente tem Cebolinha, a gente tem Marinho, tudo bem, não renderam nada do que era esperado por enquanto. Tem Cebolinha, tem Marinho, tem Fabrício Bruno, tem Ayrton Lucas, tem o próprio Varela, que você falou, tem muitos grandes jogadores na reserva. Você não acha que está devendo? Na minha opinião, deve um pouco melhores atuações esse time reserva. Eu não tenho jogado com o reserva. Mistura o time. Contra o Inter foi o time titular. Contra o Cuiabá foi o time reserva. Ganhou. Tem jogos em que ele mistura os dois. E algum jogador... Varela nem jogou. A única partida que ele jogou agora foi essa, agora contra o Cuiabá, que ele teve a chance de realmente jogar uma partida inteira e tudo mais. O Marinho é um jogador que até agora ele está muito mais pelo folclore e tudo do que pelo futebol apresentado. Cebolinha ainda não se adaptou também. Eu acho que mais a defesa, acho que você tem ali jogadores mais consistentes. No caso do Ayrton Lucas, do Fabrício Bruno,
O Vitor Hugo já jogou melhor, já teve uma fase melhor, nem tanto agora. Agora, do jogo passado, por exemplo, o Matheus França entrou muito bem, fez um gol, jogou uma boa partida, aos poucos está ganhando espaço. Eu acho até que ele vai ser não posso afirmar que vai ser, mas eu acho que ele assim, para o torcedor do Flamengo, 2 jogadores seriam interessantes para quem vai ao Maracanã, o rubro-negro que vai ao Maracanã, para ver. O Matheus França, que eu acho que vai jogar de titular, e o Varela, se for titular, para você ver um lateral em ação, do que ele é capaz, começar a conhecê-lo melhor, e esse garoto que tem tudo para ser, na próxima temporada, o reserva imediato do Arrascaeta e do Everton Ribeiro, entrando ali como meia, e mais a gente até brigando por posição do time, que é o moleque mais promissor que o Flamengo tem na base e tem só 18 anos. A gente vai encerrando, galera, mais um bate-pronto aqui na TV Jovem Pan, agradecendo a sua audiência e lembrando, sempre a gente fica no YouTube da Jovem Pan Esportes. Deu. Agora, e o Cebolinha? O Cebolinha veio por 14 milhões de euros, podendo chegar a 16 se ele conquistar títulos, e deve conquistar. É uma decepção ou não? É uma adaptação? Pode ser aquele jogador que ainda não emplacou, mas no ano que vem, com uma pré-temporada, treinando com um grupo, ainda pode render muito nesse Flamengo, Wander. Então, a decepção ainda não é porque... tem praticamente quase 2 meses que ele chegou, 3, eu acho, né? O Marinho não. O Marinho até pegou a bola, pediu a bola ao Vidal para bater o pênalti para dar uma moral ao atacante, né? O Marinho sim. Mas esses atletas também tem que saber, você tem que saber onde você vai conduzir bem sua carreira, né? Por exemplo, o Pedro e o Gabigol. Ainda tem o Bruno Henrique, hein? O Cebolinha, lógico, vai confiar nele, mas tem que saber onde tá pisando. Né? O Pedro e o Gabigol continuar nessa batida aí, como tem ido, né? Ganhando título, jogando bem, fica difícil você ganhar titularidade. Então vamos mudar o esquema. O Arrascaeta e o Everton Ribeiro jogando demais. Eu vi o que o Everton Ribeiro jogou na quarta-feira lá contra o Corinthians. Uma bola do pé do Everton Ribeiro, o cara sonhando ir para a Copa do Mundo, o Tite estava no estádio, Arrascaeta aí indo a uma Copa do Mundo pela seleção do Uruguai. Fica sem espaço, né? Ele estando bem. O Marinho, sim. O Marinho poderia ser titular em outro clube, ganhando talvez o mesmo salário, até mesmo se ele ficasse no Santos, né? Mas quando ele foi pro Flamengo, ele sabia que não ia ser titular, que era o Bruno Henrique e o Gabigol. Ele ia ser reserva, né? Talvez no Palmeiras, no Flamengo e no Atlético Mineiro, não. O Marinho, talvez, se jogasse bem no Corinthians, poderia ser até titular também. Mas pelo que ele tá jogando... Não, então, é isso que eu tô falando. Agora não. Agora não. Mas no momento que ele vivia quando saiu do Santos, se ele fosse eu acho que ele foi pro time que ele não ia ser titular, sabendo que o Bruno Henrique tava bem. O Bruno Henrique não tava machucado. Sim, mas quando entrar, entra bem, né? Ele não joga. Foram raríssimos os jogos bons do Marinho. O Cebolinha você acha que vai ainda? O Cebolinha você tem que dar mais tempo. A gente conhece bem o Cebolinha. Vanderlei, antes de te passar a palavra, a gente tá voltando aí na Rádio Jovem Pan. Estamos de volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, Vanderlei Nogueira. Eu tento defender. Se ele continuar assim, eu vou trazer um sal e uma água. Eu tento defender, mas aqueles que falam que ele corta, é verdade. Agora, eu queria só dizer, são duas, eu vejo, né, duas situações diferentes. A do Marinho, ele sabia que seria banco e que seria uma alternativa no momento em que precisassem dele. Mas eu acho que é um jogador que tem potencial, né, pode ser útil. Não é acho que foi uma boa contratação do Flamengo, achei naquela época, e continuo achando que é uma alternativa boa, ele sabe jogar bola. E para alguns jogadores, é melhor, por exemplo, ser reserva no Flamengo do que titular no Nogueirópolis. Então, essa é a visão que eu tenho do Marinho. Do Cebolinha, todo mundo espera mais, também espero, mas tem aquela palavrinha que é legal quando se avalia um profissional. Tem potencial? Tem. Então, acho que dá para esperar um pouco mais. Eu acho que ele sabe jogar bola. Eu acho que foi uma contratação importante para o Flamengo. Ele pode ser útil. E é legal quando é chamado para entrar. Ainda se fala assim, poxa, o time adversário tira o A e coloca o B, e aí o Flamengo está chamando o Cebolinha para entrar. Eu acho que isso tem um peso especial, porque o cara tem potencial. Alguma coisa vai acontecer, ele vai melhorar. É isso que eu acho. Acho que desses dois, também acho que o Cebolinha ele vai crescer ainda. Ele está há pouco tempo
E quando ele começou a jogar, o time estava acertado, né? Quando ele pôde jogar, abriu a janela, o time já estava acertado. Então ficou difícil para ele. Claro que quando ele joga, ele pode fazer mais, né? Ele não tem conseguido fazer grandes partidas, ele não tem aproveitado bem as oportunidades. Então o Cebolinha é um jogador que não tem colocado dúvida na cabeça do técnico também, porque o time está bem, mas eu acho que ele ainda vai crescer. O Marinho, eu acho que é um cara que... Eu nunca pensei no Marinho como titular do Flamengo, assim, eu nunca pensei, não, o Marinho vai chegar e vai ser titular em algum momento, ou vai brigar. Eu acho o Marinho um jogador de um nível abaixo dos outros atacantes do Flamengo, ele pode ser uma alternativa em alguns momentos. Eu também acho que ele pode jogar um pouco mais do que ele está jogando, mas eu acho que o Marinho, principalmente pelaquela temporada do Santos de 2020, ele foi colocado, acho que na avaliação de muitas pessoas, num patamar que não é dele. Eu acho que o Marinho, ele não é um jogador desse nível para ser titular num time como o do Flamengo de hoje. Ele tem uma carreira de oscilação, assim, o Marinho foi muito bem no Vitória, e no Ceará, no próprio Santos, mas ele jogou no Fluminense, não foi bem, ele jogou no Grêmio, não foi bem, ele jogou no Cruzeiro, não foi bem, então ele tem altos e baixos. Então acho que é uma alternativa para de vez em quando. Cebolinha, em algum momento, não sei quando, ele é um cara que pode vir a ser um titular do Flamengo, sim. Marinho eu não acredito. Mauro Betting, boa tarde, já te recebendo no bate-pronto, tá? Chegou aqui em alto estilo. Em baixo estilo, na verdade é que eu vim engatinhando. Agora, concorda com essa situação do Bruno? A gente está falando sobre o time reserva do Flamengo, que deve enfrentar o Atlético Mineiro no Maracanã. Deve não, que vai enfrentar o Atlético Mineiro, porque tem a final da Copa do Brasil contra o Corinthians na quarta-feira. Esse time reserva do Flamengo está devendo, na sua opinião, até por ser um elenco galáctico, esse time reserva poderia jogar melhor. E outra, Marinho e Cebolinha. Marinho realmente já teve o tempo que precisava e não mostrou. E o Cebolinha, você acha que ainda vai se adaptar ou já é uma decepção? Boa tarde a todos. Não é uma decepção, porque tem que dar um tempo, né? Para qualquer atleta, ainda mais um atleta que veio da Europa. O Cebolinha teve talvez o seu melhor momento, a melhor sequência exatamente com o Veríssimo, não com o Jorge Jesus. Chegou, demorou um pouquinho para estrear, teve a questão do Bruno Henrique da lesão, se esperava que viesse, aí o Pedro acabou comendo desse jeito, tomando o ataque, ele e o Gabi, mais o Everton, mais o Arrascaeta, e natural que isso aconteça. Ele fez um golaço contra o São Paulo, mas fora aquele momento, poucas coisas para o nível do Cebolinha. O que o Bruno falou do Marinho é mais ou menos o que eu concordo. Ele teve uma bolha de futebol, uma bolha longa, né? Uma grande bolha, tanto é que foi o craque da Libertadores de 20, acho que merecidamente, mas o Marinho, são vários momentos dele. Ele era, a princípio, um meme, que virou algo muito sério, até porque ele é muito engraçado, muito inteligente e com momentos, né? E aquilo que o Vanderlei falou também sobre escolhas. Pô, até pelo pai rubro-negro, ele também, a história do Flamengo, o momento do Flamengo, pô, às vezes ser uma opção do Flamengo é melhor do que você ser titular não só no Nogueirópolis, mas em outras equipes, né? E em relação aos reservas do Flamengo, o time reserva, o momento não é o melhor, já viveu momentos melhores, mas o Flamengo ainda tinha chances no Brasileiro até o clássico contra o Palmeiras, quando aliás os reservas no primeiro tempo foram melhores que o Palmeiras e venceram por 1-0, muito por conta desse time e da comissão técnica do Dorival Júnior. Então, o momento não é legal agora? Não é. Ou já não foi tão bom. Ou já não é tão bom. Mas o que eles fizeram foi um negócio espetacular, um negócio que eu diria até histórico. Esse grande momento do Flamengo passou até pelo refresco que se dava esse timaço titular e o que eles vinham fazendo. Então, não é o melhor momento, mas eles já entregaram muito. Inclusive, gente como o Vitor Hugo, que é um moleque de altíssimo nível. O Vitor Hugo talvez já fosse titulares em muitas equipes do Brasil, pelo potencial que tem, pela bola que tem jogado, inclusive pela versatilidade. Eu acho que o momento é absolutamente natural, até porque está se afunilando. É agora, na semana que vem, final de Copa do Brasil, dia 29 final de Libertadores. Então é natural que, inclusive, não é que você tira o pé, mas você tenha tanta coisa, e o brasileiro que você vai levando, que você acabe não rendendo tudo que pode e sabe. Agora, por outro lado, Mauro, o Atlético Mineiro, Mauro César, o Atlético Mineiro do Cuca vem sendo uma decepção. Aí sim, né? Você até falou das atuações do Atlético Mineiro. Não sei se eu concordo muito com o Vampeta, que o Atlético vai com certeza ficar entre os 6 pelas atuações que vem mostrando. Porque se você for ver os números, em 14 jogos desse Atlético do Cuca, desde que ele voltou, claro, 4 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. São 13 gols marcados e 14 sofridos. Um aproveitamento de 40,4%. Os números só ilustram o que se vê em campo, né? E assim, é o que aconteceu em 2017 com o Cuca no Palmeiras, se repete agora. Ele deixa o time, depois de ganhar o Campeonato Brasileiro, no caso específico ganhou também a Copa do Brasil, opção dele, aí resolve aceitar voltar no meio da temporada e dá tudo errado. Dá tudo errado, abortou o trabalho,
ruim para ele, ruim para o Atlético, né? E agora é uma temporada, uma reta final de sobrevivência, né? Para tentar se classificar para a Libertadores, e aí eu não sei o que eles vão fazer com o elenco, né? Porque o elenco é bem inchado, é bem caro. Contrataram vários jogadores ao longo do ano. Então faz o que com esse pessoal todo? Mantém o técnico, troca, quer dizer, o Atlético está numa reta final de temporada bem delicada, né? Agora o jogo de amanhã, se conseguir uma vitória contra o Flamengo, né, pela rivalidade que o atleticano tem com relação ao Flamengo, pode ser. Até que dê um pouquinho de tranquilidade, tudo, mas são números horrorosos e atuações muito fracas. Você vê que o próprio Hulk despenca, por quê? Porque o time cai, o principal jogador cai, e o Hulk é um jogador veterano. Quando vai ser o ocaso da carreira dele? Vai ter uma hora que vai virar, ninguém é eterno. O cara tem uma hora que o físico não vai acompanhar mais. Ele é um jogador, obviamente, que depende muito do seu porte físico. Perdeu o Arana, né, que é um jogador fundamental por alguns meses, né? Já está sem esse jogador, mas tem vários jogadores que chegaram, que ainda não conseguiram. A gente falou do Marinho e tudo. Quantos caras no Atlético ainda não deram retorno? Pedrinho. Tem vários jogadores. Allan Kardec, Pedrinho, Allan Kardec. Um lote de jogadores. Aliás, o que eu falo sempre, se questiona muito pouco os critérios de contratação, quem faz as contratações, Rodrigo Caetano. A gente fala muito de técnico, tem que falar também de diretor executivo de futebol, os caras que trabalham para montar elenco, que contratam técnico, contratam jogador, quais são os critérios, as boas escolhas, as más escolhas. Isso entra muito pouco, acho que na nossa pauta. Nossa pauta fala da imprensa em geral, porque esses personagens são importantes também, bem importantes, que eles têm um poder de decisão relevante nesse contexto, né? Mas por que você acha que se deve tanto essa queda de rendimento do Atlético? É mais pela diretoria? É pelo Turco Mohamed, que chega e realmente o Atlético caiu? Porque o elenco não mudou muito, né? O elenco foi mantido. O impressionante é praticamente o mesmo elenco, reforçado em quantidade, dá para dizer qualidade, mas o desempenho... Que ganhou Copa do Brasil e Brasileiro sobrando ano passado. O Turco Mohamed estava quietinho lá, com aquele jeito dele fashion de ser, né? Aquelas roupas legais que ele usa, tudo assim e tal, aqueles óculos escuros. Foram buscar o homem lá, ele não tem nada com a história, né? Ele é totalmente diferente do Cuca, não tem nada a ver como técnico, outro perfil. Antes o Atlético tentou outros treinadores, tentou o Jorge Jesus, que eu me lembre, ninguém viajou até Portugal, até onde poderia encontrar o técnico. Ficaram tentando por videoconferência, sinal de fumaça, telefonema, WhatsApp, não. Para você contratar um técnico de fora, você tem que ser um pouco mais decisivo. Não foram. Aí teve um momento que era o Carvalhal, lembra? O Carvalhal, que aliás acabou de sair lá do time dele, lá no Oriente Médio. Aí dava como certo. Repetidamente o Carvalhal não vinha mais. E depois ele saiu do Braga e foi justamente para um clube lá no Oriente Médio. Não sei se já tinha alguma coisa alinhavada ou não, o fato é que ele acabou não vindo para o Atlético. O Jorge Jesus, eles esperaram durante um tempo, mas me parece que o Jesus jamais, minha percepção é de que ele jamais quis vir para o Atlético. Aí tem um detalhe que o Atlético fica com raiva quando a gente fala isso, mas é coisa meio óbvia. O Jorge Jesus é extremamente vaidoso. Ele treinou o Flamengo com sucesso. Qualquer coisa que ele fizesse no Atlético, qualquer coisa, não conseguiria recolocá-lo naquele patamar. Por uma razão muito simples, o Atlético não tem a visibilidade que o Flamengo tem. Então ele sabe disso. Ele sabe que vindo para o Atlético, mesmo que ele ganhasse títulos, ele não geraria a repercussão que gerou lá em Portugal, principalmente, tanto que ele volta para o Benfica para tentar salvar o Benfica quando o Luiz Felipe Vieira, o presidente, veio aqui resgatá-lo, né? Até no jatinho. Veio no jatinho e levou o Portuga embora para a sua tristeza, suas lágrimas e tudo mais, né? Então, assim, eu acho que o Atlético ele foi muito confuso na escolha do técnico, não teve muito critério, pegou um profissional que estava ali disponível, mas que não tinha o perfil do anterior, então você começa um outro tipo de trabalho, acabou não dando certo, era mais ou menos previsível que aquilo não ia funcionar. Aliás, os trabalhos recentes do Turco Mohamed não eram bons. Eu lembro que na época que ele foi contratado, eu recebi várias mensagens de colegas da imprensa argentina e todo mundo incrédulo. Por que o Mineiro contratou o Mohamed? Mineiro? A pergunta era essa. Não, o Mineiro contratou por quê? Eles viam o quê? O Mineiro foi semifinalista da Libertadores, campeão brasileiro da Copa do Brasil. Os caras sabem que o time é forte. É o time do Nacho, é o time do Zaratio. Peraí, esse time é bom, os caras jogam lá e tal, né? Ganharam, eliminou o River, eliminou o Boca. Eles sabem que é o Mineiro, como ele é o Mineiro Paranaense, né? E de repente o Mineiro contrata o Mohamed. Os argentinos não entenderam. Ninguém entendeu. Talvez só os mexicanos tenham concordado porque ele tem mais moral no México do que na Argentina. E aí o Cuca volta aqui para tentar resolver, que é aquela solução muito criativa, né? Traz de volta o técnico que funcionou no ano passado. Dá tudo errado. Então, por isso que eu acho que não é só o Cuca, não são só os jogadores, vem lá de cima. E me parece que quem dá essa palavra técnica para contratar e tudo é o diretor executivo de futebol, que é um profissional contratado para isso. Os benfeitores do Galo, eles botam o dinheiro, né? Mas quem decide? Me parece que não botam mais tanto pelas circunstâncias óbvias. Aliás, todas essas contratações são de final de contrato. Quer dizer, você não pagou, mas você paga um mega salário. E o Atlético está numa situação não delicada, mas é assumidamente a maior dívida do futebol brasileiro.
E para manutenção e montagem do elenco para 23, vai ter que vender gente. Não é assim, a crise no Galo. Não é isso. Que realmente é a decepção. Acho que a grande decepção no futebol brasileiro esse ano é o Atlético Mineiro. É isso aí, nação. Então tá aí, o Flamengo vai enfrentar o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. Como disse aí o Mauro César falando, deu uma aula aí falando, o Atlético Mineiro tá desesperado, porque praticamente tá buscando uma vaga na Libertadores, o Mengão está preparado, vai com o time alternativo, mas o time alternativo do Flamengo é um timaço. Nós sabemos a repercussão desse time alternativo que causou nesse ano, né? Então tá aí, pessoal, deixe seu palpite nos comentários, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e nos vemos no próximo vídeo.